A Carol fez uma pergunta, acho que para mim, para nós, né, Vinícius? Eu pedi um tempo para não falar muito, tentar falar o significativo, né? É, eu acho que assim, sobre a questão das possibilidades da escola para esses adolescentes, para esses jovens pobres. É difícil ter algumas generalizações, porque é uma grande complexidade, né? Não tem uma escola para pobre, mas diversas escolas, diversos modelos, às vezes muda, né? A mudança da possibilidades diversas, né? Eu vou tentar falar um pouco de algumas possibilidades, algumas generalizações possíveis, mas considerando que é muito complexo, né? E uma coisa legal que o texto do Vinícius tem, e que relaciona com a nossa pesquisa, Carol, é que é um olhar sobre a escola, mas a partir da não normalidade, porque o Vinícius ele olha a partir dos evadidos, a opinião dele sobre a escola, mas eles são evadidos, estão fora da escola. Isso é uma opinião com muitas contradições e ambiguidades, como ele vem mostrando. E o nosso olhar é a partir do movimento estudantil. Também é uma ruptura da normalidade, um movimento estudantil que ocupa a escola e muda completamente a dinâmica da escola. Um modelo clássico da escola para os pobres, desenvolvida no final do século passado, do atual, século XX para o XXI, é da escola como um lugar de confinamento para as classes perigosas. Né? E a gente vê isso em muitas escolas, com a questão dos muros altos e das câmaras de segurança. A segunda escola ocupada em São Paulo, que foi a Fernão Dias, uma das pessoas que nós entrevistamos, um aluno, falou o seguinte: a direção tratava a gente como FEBEM, como se fosse uma FEBEM, e nós, pessoas da FEBEM, porque é a escola central de São Paulo, mas os alunos que vinham da periferia, e eles eram tratados com um sistema disciplinar rígido, né? Assim, a gente era como uma FEBEM. Um outro modelo de escola que às vezes se combina com esse, das escolas de muros altos e câmeras, é a escola precária, que o resto é tudo precário, né? É, e a gente viu isso, por exemplo, é muito diverso. Quando a gente vai nas escolas que eu fui, do Espírito, desculpa, de Belém do Pará, e a gente teve relatos sobre o Ceará, são escolas com muita precariedade. E, no caso de Belém do Pará, com problemas sérios de gestão, desvio de recursos, de merenda, uma coisa horrível, no justo em lugares que a mais pobreza, e não a pobreza era mais dura, né? E e um exemplo, né, são escolas que o ar-condicionado não é luxo. Sem ar-condicionado você não aguenta assistir aula 40 graus ou mais, né? E muitas escolas mal funcionava o ventilador. Então, a revolta, o protesto, as ocupações também pautavam isso, né? E, ao mesmo tempo, tem uma tese do Alexandre Barbosa Pereira, chama A Maior Zoeira da Escola. Essas mesmas escolas são os lugares que os jovens exercem uma forma de sociabilidade, que ao mesmo tempo é uma resistência, ao mesmo tempo é um desvio, uma resistência ambígua, que é a zoeira. A zoeira é uma forma de sociabilidade, mas também de resistência ambígua à própria escola e muitas vezes abriga o bullying, abriga práticas de preconceito, discriminação, etc. Bom, durante a ocupação, a gente viu que a escola foi cuidada pelos estudantes que ocuparam ela, né? Um exemplo, muitas escolas foram, os alunos fizeram hortas e outras eles limparam a escola, cuidaram da escola, fizeram grafites. Em geral, as hortas foram abandonadas depois que acabou a ocupação, né? Parecido um pouco com a horta lá do Vinícius, né? Mas por outras dinâmicas. E as diretoras ou diretores cobriram rapidamente as paredes que foram pintadas de grafite com tinta branca, seja lá o que for. Né? E outra coisa, enfim, as fontes da ocupação não foram projetos do sistema de ensino ou projetos da escola que politizaram os estudantes. Uma única exceção que a gente ouviu em todas as 80 entrevistas foram algumas escolas da periferia do Espírito Santo, que eles falavam, na nossa escola, o projeto da escola é de politização e conscientização. Mas foram, assim, poucos relatos, sobre 2 ou 3 escolas no máximo. No restante, o trabalho de politização, conscientização, esclarecimento político, etc., era de alguns professores, que faziam um trabalho que era individual. E que quase todos os estudantes que nós entrevistamos apontaram pelo menos 1 ou 2 professores. História, geografia, às vezes biologia, que trazia as questões do sindicato docente, né?
Depois que não foi feita a ocupação, as organizações apoiadoras, os partidos, o movimento estudantil, o coletivo negro, o coletivo feminista, especialmente ajudando nas oficinas, nas práticas formativas. Elementos da cultura juvenil e, de certa forma, a ocupação, o próprio processo permitiu que os estudantes compreendessem num outro patamar as angústias e injustiças que eles viviam nas escolas e na sociedade. Não à toa, quem ocupou as escolas foram adolescentes periféricos, populares, liderados pelas mulheres, e a maior parte deles eram LGBT. Pessoas que no cotidiano da escola vivem condições subalternizadas, marginalizadas, sofrem preconceitos. E eles tiveram um papel central nas ocupações, especialmente as meninas, e as oficinas, as práticas formativas tematizaram questão de gênero, orientação sexual, a questão do trabalho, formação política, um pouco menos, mas também as questões étnico-raciais. Não sei se é isso que você perguntou, Carol, se eu respondi um pouquinho, mas ela revelou diversas possibilidades, sim, para a escola. Tentando compartilhar aqui, perdeu um erro, só um pouquinho, grupo. Disse que aconteceu um erro, nunca vi isso. Escrevi que deu um erro compartilhar. Nem sabia que ele aparecia essa função. Deixa eu tentar abrir de novo aqui. Tá. Agora vai. E foi. Bom, creio que mais duas coisas aqui a gente precisa destacar sobre agora essa questão da escola, né, que a gente já está comentando. As duas delas vêm nas falas posteriores, né, deles aqui também. A questão da culpabilização, né, acho que ficou bem claro essa questão, a gente já vem discutindo. E aqui a questão aqui, né, por que você parou de estudar, né? Essa pergunta aqui é muito importante, né? Que a gente fez para cada um deles, tá vendo? Por que você parou de estudar, né? O que te fez parar de estudar, para todos eles, né? A gente fez essa mesma pergunta para tentar achar alguma... O microfone está para baixo aqui, acho que melhor agora. Para tentar melhorar um pouco a percepção, né? Lembrando que desses jovens não são jovens evadidos, né? Nós estamos falando de jovens que não estavam estudando naquela ocasião. Lembrando que alguns já tinham 5 vezes parado, como é o caso da Júlia, e outros 2 ou 1 vez, dependiendo dos casos aí. E, de novo, as mesmas palavras. Isso é muito importante, como eu falei, hoje se a gente pegasse tudo isso, fizesse uma nuvem de palavras, ficaria muito claro algumas características, né? Bagunça, de novo, muita bagunça. E esse aqui insistiu muito, né? Bagunça, só fazia bagunça demais, né? Então tá bem claro que fazia bagunça mesmo, para não ter dúvida nenhuma, né? E o Marcos colocou que ele saiu da escola por ter envolvido com pessoas erradas, questão de drogas, né? Mas, de novo, relacionamento afetivo, né? Se deu errado ou não, já é outra percepção. Aqui volta para o tópico do mundo do trabalho, eu tinha que trabalhar, ou seja, mostrando de novo. Aqui mostra uma coisa que a gente destacou muito depois na dissertação maior, né? O quanto que a escola ela está distante da prática laboral desses jovens e o quanto que a escola não consegue dialogar nem com o tempo, nem com o conteúdo, com a realidade desses jovens, né? Aqui não deu para trabalhar muito, porque o artigo já estava bem longo, né? Mas na dissertação a gente conseguiu aprofundar um pouco, mas daria para fazer outras análises até mais aprofundadas, né? Por exemplo, hoje, como eu já disse para vocês, eu voltei para esse mesmo setor, que eu já vivi parte da minha infância, que desenvolvi 15 anos de trabalho, que fiz um mestrado. Eu fiquei uns 3 anos sem contato e agora eu voltei como diretor de uma instituição de ensino estadual lá. E aí uma das preocupações nossas sempre está sendo, não adianta a gente, e é uma instituição estadual profissionalizante, técnico profissionalizante. Então, mais do que nunca, a educação e o trabalho têm que andar juntas. Não tem sentido você ter um curso profissionalizante que você não consegue ter o aluno estudar porque o horário de aula, por exemplo, não é compatível. Então, a gente está lá com vários gargalos lá dentro da instituição, porque você tem gente querendo estudar, mas não tem condição de estudar. Porque, obviamente, por exemplo, se eles trabalham durante o dia, a aula tem que ser à noite.
Só que à noite eles têm também outros compromissos, então fica um negócio complicado. Aí alguns trabalham à noite como vigilante, ou shopping, ou outra coisa, que teria que ter de manhã. Então, assim, tem sérios problemas a gente tentar conciliar o mundo do trabalho com o mundo da escola, mesmo na instituição hoje específica para o estudo profissionalizante. Não é nem ensino médio, né? Ensino profissionalizante, ou seja, tem que ser claro essa formação. Aí, então, com toda a preocupação de ser online, bom, enfim, aí é outra discussão que foge aqui, né? Mas, de novo, mas esse é um problema histórico, né? O mundo do trabalho vai para um lado, a escola foi para o outro lado, e os jovens pobres ficaram meio gangorreando, vendo qual dos dois lados ia pesar mais. E aí uma coisa ficou clara, sempre que na guerra, mundo do trabalho e mundo educacional, a educação perde. Não há dúvida alguma, pelo menos para os jovens pobres. Porque entre trabalhar e estudar, não há dúvida alguma que eles vão optar por trabalhar por uma questão óbvia, né? Como o Leandro colocou aí, escola não dá dinheiro, né? Nessa disputa, obviamente, não é nem legal essa disputa, né, Leandro? Não tem, chega a ser desleal, né? E, de novo, a Júlia aí, a Agostine, você que ficou meio indignada aí com ela, olha lá o que ela fala, porque ela parou de estudar, ó. Preguiça. Ela não te via hora nenhuma, desde o início, é preguiça, né? Ou seja, aqui, literalmente, é o Cid da Era do Gelo mesmo, né? Não tinha dúvida. Brincadeira, né? Então, assim, as razões por que eles pararam foram até muito curtas, né? Se você for pensar aqui, ó, o relato, o tamanho quando a gente pegou aqui, ó, olha o tamanho em comparação lá, em termos de linhas mesmo, né? Que aqui transcrevendo, né? Quando a gente faz um diálogo da escola, onde eles tinham liberdade de falar um pouquinho, olha o tamanho que eles falaram, e olha o que a gente cortou, né? E quando a gente fez uma pergunta que é uma pergunta central para análise, para entender a realidade deles, a menina responde quase com um monossílabo, é uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Ou seja, aqui aí volta, Carol, aquilo que você falou lá atrás. Aqui a gente já começou a perceber um pouco do silêncio, da resistência, né? Por mais que a gente insistia, né? Por exemplo, até fez outra pergunta aqui no caso do Junei, né? Qual a lembrança mais antiga que ele tinha da escola, né? A gente fez essa pergunta aqui, ó. A gente tentando ver se eles falavam, né? Essas pessoas estavam erradas, estão na escola ou fora da escola, então tentando ver se eles falavam da evasão, mas foi muito pouco a fala deles da evasão, assim, e a gente sentiu que tinha muita resistência, porque é o seguinte, eles tinham que se culpar, eles ficaram numa situação difícil, porque como eles divinizaram a escola, né, a escola é boa, a escola não tem problema, a escola é ótima, blá, 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 por que você parou de estudar? Só restou ele como culpado, né? Se a escola não tem problema nenhum, é eu que sou o problema na leitura, né? Isso é equivocado, reitero mais uma vez, né? Mas essa é uma questão que merece um trato melhor, né? Dentro dessa questão toda aí, né? Leandro, falou aqui, Leandro, estou aqui. Para eles e elas é uma questão objetiva, né? Exatamente. É muito claro, né? Se não tinha ali, pronto, encerrou e fica, né? Em outras conversas depois, né? Por exemplo, acho que foi o Ricardo, a gente conversando em outras ocasiões, ele falava assim, ó, eu ia para a escola, mas eu estava tão cansado que eu dormia, então eu achei que não estava valendo a pena estudar, né? E não é por... Aí, de novo, volta o tempo, a vadiagem, a vagabundagem que vocês falaram, né, Leandro, Carol, porque aí ele fala, pô, dormir na escola é o fim, né? Sendo que não é, gente. A gente sabe que dormir na escola para esse povo, para essas pessoas das classes populares, para essas lutas que eles têm nas vivências deles, gente, isso é mais natural do mundo. E hoje até tenho uma impressão da dormida até melhor, até em ambiente religioso, às vezes o pessoal critica muito, né, gente que tem as vivências religiosas, esse pessoal fica muito indignado, pô, vai pegar ele para dormir. Eu falei, ótimo, gente, você só dorme em lugar que você tem tranquilidade, você só dorme em lugar que você se sente bem. Então, vocês estão dormindo dentro da igreja, eu estou feliz da hora do culto, na hora da missa, estou achando ótimo. Vocês estão dormindo na escola, sinal que estão sendo acolhidos, né? Eu sei que não é a função, mas a gente tem que mudar a leitura, né? O dormir não é sinal só de desinteresse. Talvez tenha até uma representação afetiva também, né? A gente dorme, mas a gente se sente bem. Ninguém dorme no meio de um tiroteio. Você dorme quando você se sentiu minimamente acolhido, né? Então, dormir na escola, nesse caso, nem sei se seria tão ruim, não. Mas, enfim, né? E aí, a outra coisa que eu acho que vale a pena, dentre tantas coisas que depois vocês podem destacar para a gente encerrar a nossa discussão, né? É essa questão que agora, essa aqui, né, na escola, a prática, né, do trabalho, a gente já falou, e tem um outro recorte aqui. Cadê? Não é esse aqui? Deixa eu ver, desculpa aqui. Isso, é esse aqui mesmo. Quando a gente faz um pouco desse questionamento, ó, você acha que a escola tem alguma coisa para contribuir com a sua vida pessoal?
E aqui eles tinham que afirmar que sim, por conta de todas as falas deles já, não tinha escapatória. O que a gente está tentando é tensionar a escola com a realidade deles, para ele tentar ver se em algum momento eles percebiam que a escola tinha uma responsabilidade muito grande na formação como cidadão, tendo em vista ensino médio, tem uma responsabilidade muito grande em gerar neles senso crítico sobre a realidade de serem jovens pobres, e que essa escola também deveria mobilizá-los para lutar contra essas condições. Só que a gente não conseguiu ver na fala deles, não conseguiram chegar nesse nível de percepção, que é a percepção nossa enquanto pesquisador, que não necessariamente pode ser também a correta, mas é o que a gente esperava que eles chegassem nessa, que eles entendessem que a escola tem esse papel. Né? Mas a gente percebeu que eles não foram por esse caminho, pelo contrário, de novo, as coisas ruins que aconteceram servem de exemplo, né? Ou seja, o tempo inteiro a escola é boa, eu que foi ruim, não foi o problema da escola, né? Sempre essa ideia, né? O Marcos, de novo, volta ao mundo do trabalho, como eu falei aqui, é a nossa central, né? O que eu aprendi na escola não me ajudou no trabalho, isso aqui é uma crítica severa que ele faz a essa incompatibilidade entre a escola e o mundo do trabalho, como a gente já vinha falando. E aí ele traz de novo, ainda traz essa questão, né? O trabalho que ele tem, que no caso era a horta ou o serviço de construção civil, que era a maioria, não existe nenhuma escolaridade. Ou seja, para que eu vou para a escola se o trabalho que me é oferecido nas minhas condições objetivas, enquanto jovem pobre de uma periferia, de uma cidade do interior, não requer escolaridade nenhuma. Então, para que estudar se o trabalho que eu tenho acesso não requer escolaridade? Muito crítico, acho bem legal, assim, né? Bem reflexivo, assim, muito consciente das condições que eles têm, que eu achei muito legal na pesquisa, a noção de consciência para mim ficou muito clara. Que a gente pensa que o pessoal está distante, que está sendo manipulado, blá, 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 toda essa ideia, né? Não é bem assim, né? Eles estão muito conscientes da condição deles, bem críticos sobre a condição deles, né? Perguntamos depois para o Junei a mesma ideia, né? Você acha que o que você aprendeu na escola te serve para o trabalho? Aí ele já foi mais otimista, né? Sim, serve, depois não. Né? Sim, porque eu tinha que valorizar a escola, mas depois não, né? Aí depois ele começou a meio que gangorrear entre essas duas coisas, né? Quando ele perguntado para o Ricardo a mesma ideia, se serve o trabalho, ele disse bem claro, não. Então, assim, ficou muito perceptível a distância entre o mundo do trabalho e a escola e as condições de serem jovens pobres, né? Não há muito caminho. E aí o Bourdieu, a gente trata isso aqui um pouco mais para baixo, o Bourdieu ele vai ser um pouco mais crítico e severo nisso, quando ele diz que você vale, o seu diploma vale o que você vale socialmente. Então, isso para os jovens pobres é muito severo, né? Porque se eles não têm valor social perante essa sociedade, o diploma para eles também não tem muito valor, né? Infelizmente. E aí aqui eu abro um parênteses que eu comentei com o Leandro da semana passada. Tendo em vista tudo isso, todas essas coisas que estavam acontecendo, a nossa tentativa de ajudar esses meninos, essas meninas, por conta de toda a proposta no setor, e por eu trabalhar em várias faculdades, como eu já disse, com curso de administração, essas coisas todas, então eu consegui em algumas faculdades, professor das faculdades, para irem lá trabalhar com eles, né, com os meninos, um curso tipo auxiliar administrativo, alguma coisa assim, para ver se dava algum certificado, alguma coisa para esses meninos arrumarem um empreguinho melhor, coisa assim, né? Então, arrumei os professores das faculdades, arrumei uma faculdade aqui que ia certificar certinho para eles, ou seja, para tentar dar um trem que tem um pouquinho mais de valor, para não ficar uma instituição social fazendo certificado. Então, vai ser uma faculdade, né, que vai dar o certificado, são professores da faculdade, etc e tal. Eu passei na casa deles, falei, vai ser começar no dia tal, os professores, expliquei tudo, todos acharam, nossa, que coisa maravilhosa, etc e tal, blá, blá, blá. Como eu não sou bobo, eu coloquei eu como primeiro professor, né, porque se desse problema, não daria comigo, né, que já estava lá. E não deu outra. Não apareceu nenhuma alma viva. Meu dia de aula, tudo certinho para começar, ninguém apareceu. E aí eu fui depois procurá-los, não foi, aconteceu e tal, e aí alguns que fugiram mesmo para não responder nada, mas os poucos que responderam ficaram meio naquela ideia de que não deu tempo, não deu, tem que trabalhar as mesmas ideias. Mas, na verdade, o fim que a gente percebeu é bem perto dessa ideia crítica deles aqui. Tipo assim, para que eu vou ter um certificado de uma faculdade de auxiliar administrativo
sendo que, por exemplo, eles com 16 anos não conseguiam escrever uma frase correta no WhatsApp. Eles sabiam que escrever errado não ia suprir, não ia superar um diploma. Não saber falar, não saber conversar na percepção, toda essa ideia que a Carol colocou de minimizar, de se ver inferior, né? Toda essa ideia. E eles mesmos tinham essa leitura crítica, tipo assim, é ótimo, mas... E o Pedro Demo fala um negócio interessante no pós-fácio daquele livro que virou livro, né? O Pedro Demo faz lá o prefácio, na verdade, do livro, que é um professor emérito da Universidade de Brasília, da UNB. Ele diz um negócio interessante, refletindo a partir dessa análise. Ele diz o seguinte, que é mais severo para esses meninos, porque aí, além deles ter que conviver com o fracasso de ser evadido, eles ainda ia ter que conviver com a sensação de que foi dado mais oportunidades e eles fracassaram de novo. Então, você tem uma culpabilização dobrada. E aí é interessante a fala do pessoal que estava com a gente, né? Tá vendo? Por isso que é pobre, tá vendo? Só tem preguiça. E não é essa ideia. Eles estavam criticamente pensando, eu vou fazer mais um curso para continuar não tendo relação nenhuma com o trabalho e a escola, e vai se sentir mais culpado. O Pedro Demo teve uma sacada interessante nessa leitura que ele fez, que a gente não tinha feito na do mestrado lá ainda, né? Fala, Leandro. Vinícius, eu achei muito interessante também essa parte do texto. Gostei bastante da reflexão que você teve em cima disso. E isso me lembrou muito a discussão que a gente teve na última aula sobre as teorias, né? No caso, as teorias pós-críticas, quando a gente lembra da questão de respostas, né? Que as próprias pesquisas podem dar para a categoria da juventude. E aí eu penso muito na questão da gestão do presente. Eu acho que como que poderia, para esses jovens, né, fazer uma gestão do presente deles, sendo que existe essa distância, essa lacuna. E aí eu parto de um princípio meu, né, um princípio teórico, do que eu me posiciono, e eu busco ter posicionamentos e ações são anticapitalistas, porque para mim é claro que essa culpa é um sistema estrutural, diferentemente da percepção deles de autoculpabilização. Então, eu acho que o seu artigo, a sua análise, as falas que eles têm, eles reforçam para mim isso, entendeu? De a necessidade tipo assim, eles percebem, eles se põem criticamente, eles percebem toda essa questão, mas a questão da autoculpabilização ainda acontece. Então, é realmente tentar pensar, né, e propor, e aí em questão de política pública, de escola, de sociedade, mas principalmente para eles mesmos terem protagonismo nessa gestão do presente, porque como você bem colocou a partir da fala deles, né, existe uma lacuna muito grande entre o que é oferecido de estudo, o que é oferecido de desenvolvimento e o que é possibilidade de condição para eles ter de trabalho. Então, eu acho que quando a gente pensa essa gestão do presente, ainda está muito distante da prática, sabe? Da realidade dada para esses e essas jovens. Então, a gente tem que realmente um caminho muito longo, muito gigante, muito difícil a ser traçado ainda, para oferecer condições para eles poderem exercer uma gestão do presente deles, porque enquanto a prioridade for sobreviver, vai ser difícil fazer uma gestão de qualquer coisa sem pensar no hoje e no agora, entende? Exatamente. Ó, só para você ter uma noção, né, e já extrapolando um pouco aí o negócio, quando hoje nessa instituição lá que eu estou como diretor lá com eles, no mesmo setor, tá, é lá, do Instituto Estadual e tal, lá chama Escola do Futuro. Então lá a gente tem hoje a proposta, dentro da estrutura do governo do estado de Goiás, é que sejam cursos na área de inteligência artificial, robótica, tecnologia, etc e tal, para essa comunidade, para essas e adjacentes, né? Só que, por exemplo, a gente estava conversando muito, inclusive ontem em reunião, pensando assim, como que a gente consegue aproximar isso, Leandro? Porque, por exemplo, o menino que está tentando sobreviver, que tem que comer hoje,
Como é que ele vai pensar em desenvolvimento de Python, por exemplo, programação de computadores? Como é que ele vai se entrar numa gamificação para desenvolvimento de programas de robótica e tal? Então, assim, enquanto a ideia é boa e a proposta é essa mesmo, que eles tenham umas melhores oportunidades no futuro, mas está distante, né? Está muito futuro mesmo, né? O futuro está muito distante. Então, tem que tentar fazer como é que esse futuro chegue acessível, né? Por exemplo, boa parte dos nossos alunos lá hoje só mexe com celular. Como é que ele vai aprender a mexer em linguagem de computador sem ter computador? Entendeu? Então, assim, são os hiatos muito distantes, né? Fala, Leandro e Carolina também. Eu vou pegar a dianteira aqui só para dar uma resposta também, porque eu acho que quando a gente foca essa questão no âmbito econômico, e obviamente não tem como fugir do âmbito econômico, porque é o âmbito primordial justamente para a existência deles, eles precisam subsistir, mas é muito difícil, porque eu sinceramente acho que enquanto o foco for desenvolvimento profissional, desenvolvimento de estudo, oportunidade de trabalho, eu acho, e aí a minha opinião sincera, não é uma crítica, eu não quero que entenda dessa forma, mas eu acho que ainda vai continuar estagnado, porque ainda vai continuar distante. Eu acho que a questão seria outra, seria ir por vias talvez culturais, talvez outra questão de valorização do próprio espaço e das próprias experiências e até mesmo das próprias relações e condições que já tem. Mas a pergunta é como fazer isso e garantir uma sobrevivência econômica, visto que o mundo funciona como funciona. Mas aí é uma questão que vão vir muitos projetos de mestrado e de doutorado para desenvolver ainda. O grupo Mas agradece pelas pesquisas futuras, né, grupo? Carol? Eu estou pensando aqui, para o rumo que a gente está indo, eu acho que não tem como a gente não falar sobre a necessidade de construção de política de distribuição de renda. Tenho pensado muito sobre a questão da renda mínima, renda básica universal, que esqueci o nome dele. Tem um deputado, Suplicy, sempre fala, né? E eu fiquei pensando muito sobre isso, muito. Esse período da pandemia, esses R$600 que foi dado, como que isso impactou na vida de pessoas e de pessoas em situações de miserabilidade. E aí eu fico pensando, eu já trabalhei num projeto uma vez, eu trabalhei num CRAS com Pró-Jovem Cidadão, se eu não me engano. E nesse projeto, jovens de 14 a 15 anos, eles ficavam no período do contraturno escolar, tinham que estar matriculados, e é um projeto que trabalha com cidadania, coisas aleatórias, sabe? E eles recebiam R$70 por mês, mais vale transporte e alimentação. E começavam e terminavam o ano nesse projeto. E é super interessante que os alunos, eu trabalhei um ano só, e até hoje me cumprimentam na rua. Tanto que trouxe impacto e, né, enfim, afetou esses jovens. Então, eu penso que a gente, talvez a fala do Leandro, a gente fica meio que, se a gente não discutir realmente a melhoria nas condições de vida das camadas populares, a gente vai chovendo molhado, porque esses jovens sempre vão ser jogados, sempre vai ser exigido que trabalhe para a sobrevivência. Eu não lembro onde foi que eu li no Marx e me mexeu muito comigo, que ele falava sobre isso, que para você fazer a luta por melhores condições, você precisa estar com as suas necessidades básicas supridas, né? Se você não come, não tem como você lutar por melhores condições. A urgência é eu comer, né? E é o que a gente está visualizando. E aí eu acho que essa questão da autoculpabilização, que a gente falou bastante, o quanto nós, enquanto instituição escolar, também reforçamos esse movimento. O tempo todo a gente está
mesmo até o movimento da gente fazer, não, vou oferecer um curso aqui, implicitamente está dizendo, você não trabalha porque você não estudou, porque você não fez tal curso, né? A culpa é sua, não é do sistema. E, ao mesmo tempo que a gente vê a lógica, por que ele vai estudar se não tem mercado de trabalho? Ele não vai ser absorvido. Ele tem que se virar. Né? Se eu vou fazer um curso de auxiliar administrativo, mas não tem demanda na minha região, o que tem é a horta. Né? Então, acho que caminha junto com essa discussão, com a necessidade dessa construção e a necessidade da gente mudar a mentalidade, né? Porque fica isso. Mas eu vi o Lula falando no Podpah agora, falando isso. Você dá um valor X para a pessoa, e qual é a narrativa que fica? Ele não quer trabalhar. Mas não tem trabalho. Não é que não quer trabalhar. E essas pessoas precisam sobreviver. Né? E a gente faz isso também. É o que a gente está discutindo sobre vadiagem. Eu tenho que trabalhar. Você falou também no tempo todo o peso do desemprego para as pessoas pobres é extremamente pesado, extremamente pesado. Mas nós precisamos, quando não se tem trabalho, não se tem, precisamos pensar em como as pessoas sobreviverem até, enfim, sobreviverem para poder, a partir dessa estar vivo, pensar numa superação das suas condições. Exatamente, muito bom. Isso fica bem claro, acho que aqui para trás, viu, Carol, Leandro, que a questão, por exemplo, mesmo eles tendo mais estudos que os pais deles, eles continuaram na mesma condição que os pais, ou piores. Então, ou seja, a escola, em algum lugar aqui, que a gente coloca, inclusive, é bem claro, assim, mesmo eles tendo mais estudo, não conseguiram ser além do que os próprios pais deles, né? Essa é uma pergunta que eu fiz aqui, eu queria entender por que a situação deles, como que você identificou que a situação deles era pior que a dos pais? No questionário a gente ia fazer a questão da análise de renda e também a questão a gente tentou fazer um pouco como a gente estava tentando fazer história de vida, então a gente estava fazendo muita narrativa de história, né? Então a gente pegou muito a questão dos pais, das mães, que aí foi uma outra questão muito complicada, até comentei com o Leandro no finalzinho da aula passada, porque assim, eles não conseguiam construir a narrativa deles e nem da família. Por exemplo, num dos casos, um menino virou e falou assim, a minha mãe nasceu na cidade X, na entrevista. Aí no questionário ele colocou que a mãe nasceu na cidade Y. No relato, a mãe nasceu na cidade W. E depois, no outro momento, ela nasceu na cidade A. E eu fui deixando, né? Aí lá para as tantas, eu reuni todas as informações para tentar fazer essas análises, aí eu chamei ele e conversei. Falei, no lugar tal, você falou que ela nasceu aqui você falou que ela nasceu aqui e tal. Onde é que sua mãe nasceu? E ele parou e falou assim, eu não sei. Então, assim, e você pensa, a mãe morreu? Não, a mãe morava com ele. Então, não é um negócio que alguém que morreu na infância, ele não tem contato, não. Eles tiveram muita dificuldade de contar a história, tanto deles como da sua família. Como eu disse, a ideia inicial era a história de vida. Então, por isso que a gente conseguia, nesse momento, fazer isso. Depois a gente teve que distanciar, porque a gente entendeu que não conseguiu contemplar, de fato, essa metodologia. Portanto, a banca e a gente, com o orientador, entendeu que tinha que mudar um pouco, aí mudou. Mas, você vê, os resquícios estavam lá, né, nesse trajeto. Então, lá a gente conseguiu perceber, por exemplo, alguns deles vieram migrando de outros estados, que é muito comum, não sei se vocês sabem, segundo os dados da ONU Habitat de 2010 e 2014, o estado de Goiás é o estado com o maior índice migratório do Brasil. Tem mais gente que vem e fica aqui no estado de Goiás. Depois é Minas Gerais e depois São Paulo. A gente pensa que São Paulo é maior, né? E não é. São Paulo, o índice de entrada é maior, mas o índice de saída está muito maior. Então, na verdade, fica negativo, se você olhar no índice da ONU Habitat. É rodoviária. São Paulo é rodoviária. Entra e sai muito. Goiás entra e fica. Então, boa parte vieram de outros lugares e, pelo relato deles, Carol, deu para a gente construir um pouco dessa ideia de que as condições ficaram ou idênticas de pobreza, eles continuam no mesmo lugar, não mudou, os mesmos problemas de fome, os mesmos problemas de desemprego, é a mesma profissão, ou seja, ou está igual ou está inferior. E assim, isso foi muito ruim na abordagem, na percepção da abordagem, porque mostrou de novo que a escola não conseguiu cumprir o seu papel, mesmo eles dignificando a escola como eles fizeram,
e o mundo do trabalho não conseguiu ser real em transformações de oportunidade de realmente de transformação de vida para eles, que é os dois eixos aqui, né? Então, assim, e aí acontece, como eles têm muita consciência social, acho que isso ficou claro, não há dúvida alguma mais aqui, né, que essa noção de que os jovens pobres são manipulados, é besteira. Eles têm muita consciência social do que eles estão fazendo, têm uma leitura social extremamente profunda e real e crítica das condições dele. Então, quando eles olharam para tudo isso, o resultado foi uma certa, depois, no fim das contas, historicamente, depois de passar dos anos, né, é uma relação de que a escola perde. Por exemplo, como eu falei, hoje voltando, eu mandei mensagem para alguns que eu ainda tenho contato no setor, falei, olha, abri os cursos aqui, vem fazer uns cursos com a gente, né, e tal. Aí, não, agora não dá mais, porque agora eu tenho que trabalhar. Então, ou seja, de novo, a mesma discussão, né, o mundo do trabalho suprimindo o mundo da educação, e aí não dá. Alguns já virou pai, com 16, 18 anos já estão virando pai, já não tem mais condição, mãe, né, não tem mais condição de fazer. Então, a gente percebeu um pouco isso. Mas isso aqui, Carol, não é nem só lá. Eu acho que o grupo comentou isso numa dessas aulas e eu reforcei, não sei se foi aqui, na Veja, uns 10 anos atrás, ela fez uma reportagem mostrando que a geração daquela época, de 10, 15 anos atrás, elas já estavam mais pobres, com menos dinheiro. Vou usar pobre que não, para não confundir com o termo que estão usando, né? Eles estavam com menos dinheiro e com piores condições de vida do que os seus pais. Ou seja, em todas as outras gerações, os filhos melhoravam financeiramente, melhoravam em muitas condições. E agora, pela primeira vez, está percebendo o inverso, né? O grupo até tratou disso numa das aulas, e a Veja, uns 10, 15 anos atrás, a capa dela foi essa, mostrando que os filhos dessa próxima geração, economicamente, está inferior a que antevém a eles, né? Fala, Leandro. Só quero dar uma breve contribuição para essa discussão também, que pensar que essa questão da formação e do trabalho qualificado ou não, isso também é uma questão histórica, né? A escola, socialmente, ela tem uma função social que vai se transformando de acordo com as demandas da sociedade. E na década de 70, 80, 90, mesmo a gente tendo atravessado uma ditadura militar por esse período, ainda tinha uma função social da escola de formação de mão de obra, de uma mão de obra qualificada, inclusive. E não que isso não esteja presente, esse discurso não esteja presente hoje. Só que hoje, as questões de precarização do trabalho, elas vêm se aprofundando em níveis nunca antes vistos, né? Nesse recorte de 70 para cá, porque se a gente for mais anteriormente ao tempo, a gente vai chegar em questões de exploração maior. Mas as questões de precarização do trabalho, ela vem muito se aprofundando muito fortemente. E agora, nessa semana, está acontecendo a Semana da História. Eu tive a oportunidade de participar de uma mesa ontem. A gente trouxe até alguns marxistas para a conversa, como o Ricardo Antunes mesmo, de que atualmente a escola ela também funciona, que a gente estava discutindo a reforma do ensino médio, ou a contra-reforma do ensino médio, né, que está sendo assim, uma coisa bárbara, para dizer o mínimo, né, que os estudantes estão deixando de ter aulas de filosofia, história, sociologia, geografia, tem matemática e português, e as outras aulas são projeto de vida, empreendedorismo, e para e o que o projeto de vida e empreendedorismo serve para estudantes dessa forma? Para nada, para eles saírem de lá e ocupar os trabalhos precarizados, os trabalhos não valorizados socialmente, porque você dizer que você teve uma aula de empreendedorismo não vai te dar uma carteira assinada. Então, essa questão do aprofundamento e da piora das condições de trabalho dessa geração atual em relação aos seus pais, ela é uma questão histórica, é um processo que realmente vem acontecendo e vem se aprofundando. E aí, né, concomitantemente, vale lembrar que a pandemia demonstrou também que, muito nitidamente, que quem é pobre tem mais facilidade para empobrecer mais, e quem é rico tem facilidade para enriquecer mais. Então, essa questão é muito real, infelizmente, porque isso é uma função social da escola atual, né? Formar para o precarizado. A gente tem as resistências, mas, infelizmente, numa análise geral, é isso que acontece atualmente.
Exato, muito bem. Deixa eu tentar concluir aqui por causa do horário, né? Acho que a gente conclui um negócio aqui, eu não sei se foi meio radical, né? Vocês podem dar a impressão de vocês, né? Aqui, né? A última fala antes de chegar na consideração, né? A escola, na perspectiva só qual foi observada, ela torna-se um agente social capaz de gerar expectativas subjetivas nos alunos, impondo valores de uma cultura dominante e também ofertando um suposto futuro desassociado da sua própria cultura. O resultado iminente é a frustração de quem, ao perceber, no caso do jovem, as condições objetivas de ser jovem de uma periferia, desse fragmentado, a gente usou muito Bauman, aqui a gente não trouxe ele, mas a gente usou muito Bauman, né? Em sua própria história, voltando à questão da história de vida, e a questão da violência simbólica e estrutural, pensando no Bourdieu, né? E que isso tudo é, como a Carol e o Leandro reforçaram nessa última fala, legitimizado tudo isso pelos discursos, pelos currículos e pelas propostas da escola, né? Acho que é por aí. Não sei se a gente foi muito radical nesse fim, não, mas é por aí, né? Não sei se foi muito xiita, não, mas... É porque a gente tem uma preocupação, depois relendo um pouco, a gente fica muito assim, né, grupo, pensando assim, também a gente tentou levar muita culpa para a escola depois, né, porque a gente sentiu que os meninos não culpou, né, então a gente queria culpar a escola, né, aí eu não sei se foi uma intenção meio equivocada, né, sei lá, né, bom, depois que passa a gente vai relendo os trabalhos um pouco mais, né, mas eu acho que é por aí, grupo, né, dentro dessa abordagem. A ideia foi fazer essa aproximação, sabe, gente, pegando um pouco do que o grupo veio construindo nas outras aulas, a gente perceber, você vê, ó, aí, Agostinho, só para fechar aqui, passo para o grupo já para encerrar, você vê que a gente começa, ao meu ver também, concordo contigo, que a gente começou usando muito as teorias críticas, certo? Usando muito paz, classista, a questão da moratória social, mas você vê nesse final que a gente já vai um pouco mais para as pós-críticas, né? Bauman, a gente já vai um pouco mais essas outras leituras, né? Não sei se isso foi bem visto muito pela banca, não, porque eles gostam bem fechadinho, né? E eu acho que eu dei uma bagunçada ali, intencionalmente ou desintencional, mas é o que a gente acabou fazendo. Grupo, acho que é isso. Eu volto para o senhor aí e agradeço a oportunidade. Para o senhor? É inevitável. Bom, vamos lá. A gente fica com uma questão aqui para conversar num outro momento, né? E tem a ver com o seu final, né, Vinícius? A gente vai analisar a escola para os jovens pobres a partir da perspectiva reprodutivista, né? Seja marxista, como o Aldimar, você coloca um trecho do Aldimar lá, né? No sentido do século XX, sobre a escola como reprodução do sistema, do capitalismo, ou a escola em processo de crise, num tempos de desinstitucionalização. Eu acho que fica... Eu sou muito desconfiado de que a escola vive muito mais uma crise de desinstitucionalização, de legitimidade, do que ela está exercendo bem o seu papel, né? Que é de reproduzir o sistema, né? Talvez ela tenha esses elementos ainda, permaneça com isso, mas ela é muito mais uma instituição em crise, e até diante da crise ela reforça suas fronteiras, tenta reforçar suas regras, se torna uma instituição de confinamento, muitas vezes, quando você entra lá dentro, semelhante ao que ela imita, que é um presídio, né? É o caos, né? Não o controle que parece haver, né? Então, mas essa é uma questão para a gente continuar discutindo nos momentos que a gente voltar a falar de escola e educação, juventude e educação, juventude e escola. Parabenizar, Vinícius, pelo seu texto, pela sua apresentação, e principalmente por citar um ótimo debate aqui com a Leandro, a Carolina e o Agostinho, e mesmo comigo. Parabéns e muito obrigado. Agradeço. Você me dá só 5 minutinhos só mostrar um negócio, porque aí, encerrado isso aqui, ó, o que a gente fez? Ainda inquietados por isso, aí a gente foi, não mais lá, mas ainda sobre juventude e pobreza, aí a gente foi e produziu um livro de poesia com os jovens secundaristas, né? Inclusive o grupo fez o prefácio desse livro. Aí só mostrar aqui, grupo, rapidinho para eles verem, porque aí o que eu fiquei pensando? Isso aí já foi em 2019, se eu não me engano. Aí eu fiquei pensando assim, será que eu vou encontrar essas mesmas discussões em outros espaços, mas ainda com jovens de pobres, né? Que é a temática nossa, né? Aí foi que a gente veio e produziu um livro impresso em 3 escolas públicas
uma em Aparecida, uma em Goiânia e uma em Trindade, né? E com a parceria com o Observatório da Juventude, com o grupo da PUC e a Faculdade FAP, onde eu sou professor e coordeno o núcleo de pesquisa. E aqui está o nome dos jovens que participaram. Então, eu fui nas salas deles, convidei para fazer relação com sociologia, né? Com a matéria de filosofia, de história, viu, Leandro? A ideia era perceber, será que eles conseguiriam ver na realidade social essas conexões, né? E aí escreveram esse livro aqui, a gente publicou aqui esse livro, até mandei para o grupo também, ele fez o prefácio, tudo, né? E aí a gente fez com poesias sociais, não são poesia romântica, não. Até esses dias para trás, do grupo, o pessoal da rádio me ligou no Dia dos Namorados. Você não quer vir ler poesia aqui e tal? Eu falei, olha, você precisa ler meus livros. Porque eu não escrevo poesia romântica, não. Se você quiser, eu vou, mas não vai ser bem isso que você quer lá, não. Eu falei para ele, né? Ele não ligou mais, não. Mas assim, então assim, tá vendo? São poesias que eles escreveram, eu fui dialogando. Eu fiz uma baseada na deles, né? Então, por exemplo, o que é ser jovem, tá vendo? Ela escreveu uma poesia. Aí eu vinha, baseado no que a pessoa escreveu jovem, eu coloquei a idade exatamente para depois de mencionar quem eles são, né? E aí eu vim tentando dialogar. Tipo, a pessoa escrevia poesia, eu vim escrevi uma baseada na poesia dela. A pessoa escrevia uma poesia, eu vinha, mesma ideia da dor aparecendo, tá vendo? Dói ser jovem. Todas essas questões, racismo apareceu muito claro na leitura delas. Questão da cor também, de novo, racismo. Questão feminina, saiu muito aqui, um ou outro, umas 2, 3 aqui, muito claro. Questão da mulher, de objeto, futuro, tá vendo? Ou seja, tudo aquilo que a gente conversou aqui nessa apresentação, nessa aula, voltou aqui, né? E eu achei interessante, né? 3 anos depois, em um lugar diferente, existência, tá vendo? A gente conseguiu resgatar e trazer de novo essas temáticas. E aí, pensando nisso, a gente publicou um artigo, eu encerro por aqui mesmo de fato agora, grupo, um artigo aqui na PUC, analisando já o livro. Então, todo esse movimento a gente foi fazendo, né? Publicamos aqui na PUC esse artigo em 2020, se eu não me engano, vou olhar aqui a data, mas esse texto aí é baseado já no livro de poesia, né? Jovem secundarista de 3 cidades goianas, o sentido distribuído da condição juvenil a partir da poesia, né? Junto com o meu desorientador, eu brinco, sou demais, gente boa demais. Brincadeira, né? Gente boa demais. Em 2020, a gente publica esse artigo, pensando exatamente a condição juvenil a partir da poesia. Então, só para pensar assim, a gente continua fazendo esses diálogos, tá? Ou seja, o negócio não parou lá, a gente continua tentando entender como é que a pobreza dialoga com a questão dos jovens, a escola, o mundo do trabalho, né? A gente continua nessa jornada. Obrigadão, grupo. Obrigado, Vinícius, Leandro, Carol, Agostini. Semana que vem o Vinícius, e eu acho que a Carol também, se ela puder, ficar aqui disponível um pouquinho para tirar dúvidas de vocês, né, das atividades, das tarefas, né? Vou parar de gravar aqui. E eu não vou estar mais, eu estou de férias.